No lugarejo da Larguinha vive Manuel Fulô, que tem duas paixões, a sua noiva das dores e uma mulinha de estimação, a Beija-Fulô. Cobiçada por Antonico das Pedras, que tem fama de feiticeiro. Targuinho, um valentão local, avista das dores e comunica a Manuel Fulô o desejo de dormir com ela antes do casamento. Para impedir essa ofensa, Manuel teria que enfrentar o valentão. O médico local e amigo de Manuel Filó não encontra meio de ajudá-lo. O rapaz, mesmo descrente de feitiçaria, recorre então a Antonico, que fecha seu corpo com feitiço. No duelo com Targino, Manuel escapa por milagre, digamos que por fios dos tiros que lhe são dirigidos, e fere mortalmente o rival, acreditem, com uma pequena faca que tinha. Depois desse feito, o fechamento do corpo do Manuel realmente deu certo. Antonico fez um ótimo trabalho como feiticeiro. Ele se tornou O narrador vai para a fazenda do tio Emílio e descobre que ele se envolveu com a política local. O tio Emílio é pai de duas moças, a Helena, que não mora mais ali, e a Maria Irma, que é uma moça muito bonita. Um dia o tio Emílio sai para resolver uns assuntos políticos, então o narrador e a Maria Irma ficam sozinhos. Ele achou que ela era meio bocó, então ele resolve abaixar o nível da conversa. Mas ela fala para ele que ela é comprometida, mas não fala com quem. Por isso o narrador fica na dúvida se isso é real ou é tudo mentira dela. Um tal de Bento Porfílio chama o narrador para pescar, mas o Bento, ao invés de pescar em silêncio, ele não para de falar. E quem não para de falar, às vezes solta um segredo. Putz, tô apaixonado numa mulher casada. Mas ele também é casado, então o Bento bota a culpa toda na pescaria, porque o seu amigo Agripino já quis apresentar a Lourdes, que era filha dele, pensando no possível casal. Mas em vez de conhecer a moça, o Bento quis pescar com os amigos dele, e perdeu a oportunidade. E quando os dois se conhecem e se apaixonam, já era tarde demais, porque a Lourdes já tinha se casado com Alexandre. Então o Bento e a Lourdes viram amantes. No dia seguinte, o narrador chamou o Bento para pescar, e no meio da pesca, Bento fala sobre o seu amor pela Lourdes. O Alexandre é um bocó que não desconfia de nada. Nós dois vamos fugir juntos. E enquanto eles conversavam, o Alexandre mata o Bento com uma foice. O narrador vai correndo para casa contar o que tinha acontecido, mas o tio Emílio não queria punir o Alexandre, porque como ele perdeu o voto do Bento, ele não queria perder mais um. Outro dia, Maria Irma estava toda bonita e recebe um rapaz, e o narrador ciumento vai perguntar quem é. Ai, não é nada. É só o marido da minha amiga Armanda. Mas o narrador não acredita. Emílio engana o narrador, fazendo ele ao seu inimigo político dizer que ele está desanimado com a política. E se sentindo usado, o narrador decide ir para a fazenda de outro tio seu, o tio Ludovico. Depois, o narrador recebe duas cartas, uma de Santana falando sobre sua partida de xadrez interrompida e outra carta de seu tio Emílio, dizendo que ele ganhou as eleições e pedindo para ele voltar para a fazenda. Quando o narrador volta, vê a Maria Irma e a Armanda. Maria apresenta um ao outro, e quando eles ficam sozinhos eles se apaixonam. E com isso o narrador e a Armanda acabam se casando, já a Maria Irma e o Ramiro também se casam. Sarapalha é o terceiro conto do livro Sagarana, de Guimarães Rosa. Narra como a malária chegou no Val da Sarapalha, trazendo consigo o abandono, seja das vidas que se foram, dos amores roubados, da saúde que já não há, ou da própria vida chegando ao fim. Todos os dias, como se fosse um ciclo, Primo Ribeiro e Primo Argemiro se sentam em um cocho e ali conversam sobre a doença e como ela destruiu o povoado, enquanto aguardam a chegada da febre, do frio e dos delírios. No dia em que se passa o conto, Primo Ribeiro sente a proximidade da morte e conta que, depois de muito tempo, sonhou com Luísa, sua esposa que fugiu com um boiadeiro. Diante de tal relato, o Primo Argemiro recorda a paixão que tinha pela esposa do primo e entra em um debate interno que consistia em contar ou não esse fato para Ribeiro. Para descargo de consciência, ele acaba confessando, mas diz que nada fez para conquistar ela. Furioso, Primo Ribeiro, que tanto considerava, como descrito no trecho, nem um irmão, nem um filho não podia ser tão bom, acaba expulsando o primo Argemiro de suas terras. Esse sai andando depois de tentar se defender, causando estranhamento ao cão Giló, que já não lembra quem deve ser fiel e fica a ganir. Sem saber para onde ir, Primo Argemiro decide apenas seguir em frente, até o momento que se descreve o estremecimento das plantas.
no qual concluímos ser uma convulsão de Argemiro que o leva à morte. Oi, pessoal! Hoje eu, Gabi França e a Ana Caroline vamos falar sobre o conto A Volta do Marido Pródigo. A maior parte do conto se passa no interior de Minas Gerais, e nós vamos ter como protagonista o Lalino, que é muito despertinho porque ele sempre tá arranjando desculpa para não trabalhar. O Lalino sempre teve o sonho de ter mulheres em volta dele, beber, curtir a vida, e isso era uma idealização do Rio de Janeiro naquela época. Então ele vai perceber que ele pode realizar esse sonho com o interesse do Ramiro pela mulher dele, a Maria Rita. O Lalino, ele vai falar pro Ramiro: "Poxa, eu queria tanto deixar a Maria Rita, pena que eu não tenho dinheiro para viajar." E o Ramiro, mais que esperto, vai bancar a viagem do Lalino. Todo mundo da vila acreditava que o Lalino tinha vendido a mulher dele, porque depois de 3 meses que ele foi pro Rio de Janeiro, a Ritinha começou a morar com o Ramiro. Porém, depois de 5 meses no Rio, ele teve que voltar, porque o dinheiro dele estava acabando. Porém, quando ele voltou, ele tentou ter contato com a Ritinha, sua ex-esposa, mas o Ramiro obviamente não permitiu. E foi nesse momento em que o Lalino conheceu o seu Oscar, um homem que tentou envolver ele na política para fazer com que o seu pai, o Major Anacleto, ganhasse a próxima campanha. O Lalino era muito bom de lábia, então ele fingia que ele sabia de todas as estratégias do adversário do Anacleto, que era o Benigno. O Lalino pediu para que seu Oscar conversasse com a Ritinha, mas seu Oscar era um mentiroso, e nessa conversa a Ritinha contou que ainda amava o Lalino, mas o seu Oscar não contou para ele. Após algum tempo, a Maria Rita vai até a fazenda da Tampa, que era pertencente ao Major Anacleto, e vai pedir para que ele a proteja, já que o Ramiro estava doido de ciúmes e queria matar ela, o Lalino, e depois ainda queria cometer suicídio. O Major vai pedir para ver o Ramiro, e quando eles encontram ele estava bebendo com estranhos. A princípio, o Major achou que eram adversários, mas ele vê o homem chegando com o secretário do interior. Assim, o conto termina com o Major ajudando a reconciliação de Lalino e Ritinha. Esse conto se passa no sertão de Minas Gerais, mais específico em Arraial do Murici. Nessa região há uma fazenda comandada por um importante dono de terras. O seu nome? Augusto, ou como conhecido, Nhô Augusto. Augusto é casado com Dionora e eles têm uma filha. Nessa fazenda também há um criador que é amigo de Augusto, o Kim Recadeiro. Augusto aparece como um homem desgraçado, mostrava-se como um valentão e não se importava com a família. No caso, a mulher e a filha, além de estar quase falido. Depois de uma noite de farra, Augusto descobre por meio de Kim Recadeiro que sua esposa e sua filha fugiram com outro homem. Óbvio que ele não vai gostar da notícia e vai tentar recuperá-las. Mas como Augusto ele estava falido, todos os seus capangas acabaram o deixando e foram trabalhar para outro homem, o Major Consilva. Assim ele vai tentar recuperar primeiro os seus capangas, mas a única coisa que acontece é ele levar uma surra. Os capangas levam Augusto para uma estradinha e, quase morto, consegue escapar e rolar por um barranco. É dado como morto. Mas Augusto fica ali por alguns dias e é encontrado por um casal de idosos que passam por ali. Esses idosos acabam cuidando dele e apresentam ele a um padre. Então, além de ter cuidados médicos, agora Augusto tem cuidados espirituais. Augusto se recupera e vai para um sítio com o casal de idosos. Agora Augusto se torna uma espécie de bom samaritano. Nesse novo lugar que Augusto está morando, ele conhece um carrasco, Joãozinho Bem, que de bem não tem nada. Um homem que sempre tenta fazer justiça com as próprias mãos. Ele acabou oferecendo uma proposta para Augusto se juntar a ele, mas Augusto acaba recusando. Dias depois, Augusto decide sair em direção montado em um burrinho. Augusto vai chegar até Arraial do Ralacoco, onde os moradores estão desesperados, pois um tal de Joãozinho Bem tá tocando terror na cidade. E adivinhe, tentando fazer justiça com as próprias mãos. Assim, o Augusto decide intervir e fala que ele só vai matar aquelas pessoas por cima do cadáver dele. Bom, assim começa uma briga. E fica como? Joãozinho Bem, morto de um lado por Nhô Augusto e Augusto quase morrendo do outro, pois leva um tiro. As pessoas vão comemorar a morte de Joãozinho. Mas como Augusto teve uma redenção e se torna uma pessoa de fé, ele pede respeito à morte de Joãozinho. E assim acaba nosso conto. Turíbio era um homem vingativo e mau. Na volta de uma malfadada pescaria, ele encontra um homem na cama com sua mulher. Era Cassiano Gomes, um ex-militar. No dia seguinte, ele retornou à casa como se não soubesse de nada. Sua mente, entretanto, armava uma vingança contra Cassiano, que ele realizaria no próximo dia.
montaria tocaia próximo à casa do ex-oficial e atiraria em seu adversário. Porém, a bala acertou Livindo Gomes, irmão de Cassiano, que jurou nova vingança. Depois desse engano, Turíbio fugiu montando em seu cavalo, e Cassiano seguiu seus rastros. A caçada era longa e nunca os homens se encontravam. Turíbio chegou a visitar sua mulher, que lhe sugeriu que sumisse até que Cassiano se acalmasse. Mas ele acreditava que o coração do ex-militar não aguentaria muito tempo, já que era doente. Essa história foi parar no ouvido de Cassiano, que se enfureceu ainda mais em sua busca. Já se passavam 5 ou 6 meses deste duelo distante. Cassiano parou próximo à travessia de um rio e à noite foi alvo de tiros. Imaginou que se tratava de Turíbio, porém descobriu que era o barqueiro que o havia confundido seus inimigos. Mais tarde, Turíbio passou por ali e atravessou o rio, com uma antipatia do barqueiro, que já conhecia seu caso pela boca de Cassiano. Voltando ao arraial, Cassiano soube por Dona Silvana que Turíbio estava a caminho de São Paulo, mas o ex-militar sofria com sua doença do coração e dizia não querer mais vingança. Como o médico havia lhe dado pouco tempo de vida, decidiu ir até sua mãe, que vivia distante, para despedir-se. No meio da viagem, entretanto, passou mal e se instalou num vilarejo pacato e isolado. Conheceu o 21, um rapaz a quem ajudou com dinheiro para chamar um médico e um padre para cuidar do seu bebê. Antes de morrer, Cassiano deu todo o seu dinheiro a 21. Ao saber da morte de seu adversário, Turíbio preparou-se para o seu retorno. No meio do caminho encontrou um estranho cavalheiro, que acabou lhe fazendo companhia. Quando andavam por um lugar afastado, no meio do mato, o homem revelou sua identidade. Era 21, e iria vingar Cassiano, conforme prometera em seu leito de morte, e assim o fez. O coronel precisa fazer um transporte de gado e chama seus peões para arrumarem cavalos fortes e resistentes. São separados diversos cavalos, mas entre eles vai 7 de ouros, um burro pequeno e idoso, motivo de chacota entre todos. O burrinho vai entre eles carregando um pesado fardo de algodão, pois ninguém quis montar nele. Entre os peões estão Badu e Silvino, 2 inimigos. A suspeita é que Silvino vai matar Badu por causa de uma mulher. Durante a travessia, Silvino provoca um touro bravo para cima de Badu, que consegue dominá-lo. O ódio de Silvino aumenta. Chegaram à noite em frente a um rio que terá que ser transposto. Decidem, em virtude do horário e da tropa, transpô-lo no dia seguinte. À noite vão todos a um boteco e enchem a cara, festejam até altas horas. Ao sair, estão todos bêbados, e Badu, que é a última a sair, tem que montar no burrinho para voltar ao acampamento. Silvino revela então ao seu irmão seu plano para matar Badu. Chegam ao acampamento enquanto cai uma fina garoa. Levantam o acampamento. Badu, bêbado, vai ter que ir montado no burrinho. Durante a travessia, a chuva aumenta, transformando-se em tempestade, e faz o rio transbordar. Todos morrem afogados, exceto Badu, e um outro que está agarrado no rabo do burrinho. O animal, em sua sábia experiência, havia conseguido driblar a correnteza e chegou a outra margem. Todos os outros animais mais fortes morreram. Agenor Soronho, o nosso vilão da história. Ele é malvado, se assemelhando a um demônio, anda com uma vara para fustigar os bois. É quem está tendo um caso com a mãe de Tiãozinho, que é o menino que vai à frente conduzindo a boiada. Tiãozinho morre de raiva do Agenor, porque o pai dele era vivo ainda quando ele começou a ter um caso com a sua mãe. Mas o pai não podia fazer nada. O sertão, neste conto, não é idealizado. É um lugar onde o mais forte sobrevive. E quando mais a viagem avança, o ódio de Tiãozinho pelo Agenor vai aumentando. E paralelamente a isso, os bois vão conversando entre eles. E precisamente nesta viagem, o Agenor conduzindo o carro de bois, que está transportando rapaduras e um corpo, que é, na verdade, pai de Tiãozinho, o Januário. Um desses bois, o Brilhante, conta uma história sobre o boi rodapião, que é um boi que adotou para a vida dele o racionalismo mais perfeccionista possível, se assemelhando ao dos homens. E por pensar dessa forma, ao ir buscar água em uma montanha, acabou despencando e morrendo. Os bois sabem que ficar perto do homem é prejudicial a eles. Com o calor chegando, o ódio do menino vai aumentando. E chega uma hora que esse menino está tão em transe, tão cansado, que começa a andar meio que dormindo. Ele fica em um estágio meio intermediário entre a razão e o instinto, ficando bem parecido com os bois. Os bois até comentam estarem vendo um bezerro de homem, andando meio dormindo com eles.
E os bois percebem isso, e linguisticamente existe uma simbiose entre os dois, entre os bois e o Tiãozinho. E o Agenor está dormindo à beira do carro de boi. Aí então, inconscientemente, Tiãozinho dá um grito, gritando o nome do boi namorado. E os bois dissiparam. Assim, Agenor cai do carro e o carro para ele. O conto São Marcos, que ocorre em Calango Frito, Arraial do interior de Minas Gerais, o nosso personagem principal e também narrador José, também conhecido como Misé, um admirador e observador da natureza. Por conta dele não acreditar em feitiçaria, não respeitava quem fazia também. Este é o grande problema do conto. Apesar de ali em Calango Frito, todos, inclusive crianças, praticarem a feitiçaria. O nosso narrador, ele tinha o costume de atazanar, encher o saco de João Mangolô, um preto feiticeiro. E certo dia, ele vai até a casa de João Mangolô e recita o poema de negro. O Mangolô, ele fica bravo e bate a porta. E Zé segue seu caminho e, ele continua zombando como se nada tivesse acontecido. Após um tempo, Zé fica cego e começa a seguir seu caminho através do que ouvia, utilizando os outros sentidos. O narrador se encontra fazendo a reza de São Marcos, e para quem não acreditava em feitiçaria, era algo muito estranho. Depois de terminar a reza, ele se encontra indo para a casa de João Mangolô. Ele ataca o feiticeiro e a sua visão volta. O Mangolô, ele costurou, fez uma amarração para que Zé não enxergasse, porém era tudo brincadeira. E o narrador, que não acreditava em feitiçaria, acabou sofrendo uma feita por Mangolô. E para evitar mais feitiçarias, Zé dá uma quantia de dinheiro para Mangolô e o narrador volta a apreciar a natureza e feliz por enxergar novamente.